Bom, vamos então para o nosso próximo assunto. Vamos falar sobre a situação em Gaza, porque há perspectiva de esse encontro entre Benjamin Netanyahu e o presidente Donald Trump na Casa Branca na segunda-feira, e enquanto isso também os ataques continuam se intensificando, inclusive nas últimas horas, com navios de guerra, artilharia, pelo menos 94 pessoas foram mortas na quinta-feira, incluindo mulheres e crianças, 35 nessa sexta, pelo menos até o momento em que a gente começou a gravar, porque o que se diz é que essa seria uma das maiores ofensivas já feitas por Israel na faixa de Gaza. Essas informações que eu passei são informações que são passadas pelas autoridades palestinas, que são controladas pelo Hamas, mas são dias e dias e dias já com pelo menos 100 pessoas morrendo a cada dia nessa semana, depois dessa intensificação mais recente aí desses ataques. E, inclusive, eu acho que o Lori tá mutado, não sei se estão falando aqui, com o Lucas está te falando aí, Lori, mas voltou. E daí, prosseguindo, então, e essas ofensivas, elas continuaram mais intensas depois daquele cessar-fogo de 2 meses, no começo do ano, que terminou em março, depois que Israel voltou a fazer os ataques, depois daquele cessar-fogo, inclusive, que tinha sido intermediado pelos Estados Unidos. E agora tem uma nova proposta de cessar-fogo que está sendo discutida, que, segundo Donald Trump, Israel teria aceitado. As autoridades do Hamas falam que estão avaliando a proposta, mas que eles não abrem mão de um ponto essencial, que é a retirada das tropas israelenses do enclave, e também um compromisso firme para o fim do conflito. E aí o que se tem nessa proposta de cessar-fogo que está na mesa é que seria feito um espaçamento ali, um cronograma para libertação dos reféns. Então, no primeiro dia seriam 8 reféns israelenses que seriam libertados, no 7º dia, 5 corpos, no dia 30, mais 5 corpos, no dia 50, mais 2 reféns, e no dia 60, mais 8 corpos, e o que se acredita é que 50 reféns israelenses ainda estejam com o Hamas, sejam detidos pelo Hamas, e 20 deles estejam vivos. E em troca da libertação desses reféns, seriam libertados também prisioneiros palestinos, haveria um cessar-fogo de 60 dias inicialmente, e ainda está se conversando aí nesses detalhes sobre se haveria ali uma previsão para o fim da guerra ou não, que é o ponto que ambas as partes discordam. Lori, a situação atual, ela acontece, esse encontro também que vai haver entre Netanyahu e Trump, depois também dos ataques feitos ao Irã. Inclusive, Netanyahu vem aos Estados Unidos para ganhar os louros desse ataque, também do fato de os Estados Unidos terem se envolvido. E alguns analistas dizem que esse é o momento mais popular de Netanyahu, né, desde os ataques feitos pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, e que, por causa disso, talvez Netanyahu não temesse tanto os impactos políticos de entrar em um acordo nesse momento com o Hamas para um cessar-fogo. Você acha que estamos perto do fim dessa guerra ou não? Eu acho que é possível. Eu acho que estamos menos distantes do que em outros momentos por causa dessa questão da política interna, né? O Netanyahu, ele depende hoje, no gabinete que ele tem, do ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e do ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e também do próprio Gideon Saar, que é o ministro das Relações Exteriores. Juntos, eles detêm 17 votos na Knesset, no parlamento, e o Netanyahu tem uma maioria ali de 6 a 8 cadeiras apenas com relação à oposição, num parlamento de 120 cadeiras. E esses personagens, principalmente o Smotrich e o Ben-Gvir, eles são contra qualquer negociação com os palestinos, não é só com o Hamas. Eles querem aproveitar essa oportunidade para tomar a faixa de Gaza, além do que já está fazendo com a Cisjordânia. Um relatório de poucos dias atrás revela que 40 mil palestinos foram deslocados do norte da Cisjordânia. Então, e eles estão expandindo as colônias na Cisjordânia, e esse é o projeto do Netanyahu, principalmente com relação à Cisjordânia. Com relação à faixa de Gaza, não. Ele não concorda com essa visão de tomar toda a faixa de Gaza e tal, mas ele está sem opções políticas.
Agora, com a guerra contra o Irã, que é um consenso em Israel, né, a necessidade de evitar que o Irã se torne uma potência nuclear, ele realmente recuperou credibilidade, recuperou popularidade e chegou a cogitar de convocar eleições exatamente para mudar essa composição do parlamento. Ele estava ali ameaçado também por dois partidos ultra-ortodoxos, o Shas, que é dos sefaraditas, e o judaísmo da Torá Unida, que é dos Ashkenazes. Ashkenazes são de origem europeia, sefaraditas de origem do Oriente Médio, que ameaçavam derrubar o governo por causa da convocação de jovens ultra-ortodoxos para esse fronte da faixa de Gaza, que está consumindo muitos soldados, né? Então, além disso, existe a frustração da sociedade israelense pelo fato de ele não ter negociado a libertação desses outros reféns que estão lá há 20 meses nas mãos do Hamas. Então, por isso, juntando tudo isso, talvez ele reúna as condições políticas para negociar com o Hamas sem ser derrubado pelo ministro das Finanças e da Segurança Nacional. Então, o Hamas, por sua vez, também está muito pressionado. A população palestina está muito revoltada com o Hamas. Eu converso com palestinos da faixa de Gaza, que até outro dia uma colega estava falando me perguntando o que eu achava de ela entrar no tribunal, na Corte de Justiça Internacional, com uma ação contra o Hamas, por causa de tudo que ele fez e corresponsabilizando o Hamas pela destruição da faixa de Gaza e por dezenas de milhares de mortes, né? E pela fome que os palestinos estão sofrendo e tal. E esse acordo me parece que também inclui a ONU voltar a distribuir ajuda humanitária, né? Que foi um desastre essa agência criada por Israel e pelos Estados Unidos. Como você disse, dezenas de pessoas são mortas todos os dias tentando receber comida, né? Então, é uma situação insustentável. Mas tudo depende da política interna de Israel e, em grande medida também, da visão que o Hamas tem sobre a sua possibilidade de sobreviver a esse conflito, né?